Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre Coração de Tinta, do autor Cornélia Funke. Hoje vamos explorar cada livro individualmente, destacando as semelhanças e diferenças entre os livros e suas adaptações cinematográficas. Além disso, mergulharemos na relevância dos personagens na vida real e na moral da história que eles trazem. A trilogia tem um total de 1.525 páginas, somando os 3 livros. No primeiro, temos 456. No segundo, temos 551 e no último livro temos 518 páginas. Esses livros, infelizmente, eu não tenho na edição física, porque eu li eles na biblioteca da minha escola. Mas vamos lá falar um pouco sobre cada um deles. Eu vou estar colocando a capa aqui na lateral para vocês verem. No primeiro livro, Coração de Tinta, somos apresentados Maggie Fauchard, cujo pai, Moe, tem o poder de trazer personagens dos livros para a vida real quando lê em voz alta. A trama se desenrola quando um vilão cruel chamado Capricórnio escapa para o mundo real, levando consigo consequências perigosas. Meg embarca em uma aventura para salvar seu pai e desvendar os mistérios do mundo literário. O filme, dirigido por Ian Softly, segue perto da história do livro, capturando o espírito da magia e da aventura. As imagens cinematográficas ajudam a criar um mundo encantador, enquanto os atores que dão a vida aos personagens principais, como a Meg e o Mo. Algumas cenas e personagens secundários são simplificados ou omitidos no filme, para se adequar ao tempo da duração. Além disso, o livro mergulha em detalhes mais profundos e explora a relação entre os personagens de maneira mais abrangente. No segundo livro, Sangue de Tinta, Meg continua sua jornada, agora em busca de seu amigo Fenoglio, o autor do livro mágico Coração de Tinta. Ela descobre um novo mundo dentro das páginas, onde a linha entre a ficção e a realidade se torna ainda mais tênue. A trama aprofunda as consequências e os desafios de trazer personagens à vida. O filme mantém a atmosfera mágica do livro, mostrando a evolução da história e introduzindo novos elementos. A relação entre os personagens e as questões éticas de brincar com a vida literária são exploradas de maneira semelhante. Assim como no primeiro livro, algumas partes da história são resumidas ou modificadas para se adequarem ao formato cinematográfico. No entanto, o filme ainda transmite a essência da trama e preserva os principais eventos do livro. No último livro da trilogia, Morte de Tinta, Meg e seus aliados enfrentam um vilão poderoso chamado Orfeu, que busca controlar o poder dos livros. A narrativa explora temas como o poder da imaginação, o preço da imortalidade e a importância de proteger e preservar as histórias. O terceiro filme conclui a trilogia com fidelidade à história original, destacando a batalha final e o confronto com o vilão. A magia, o suspense e o senso de aventura são preservados tanto no livro quanto no filme. Algumas subtramas e detalhes são simplificados ou acelerados no filme, mas a mensagem central sobre a importância das histórias e a luta contra a opressão permanecem presentes. Agora trazendo um pouco sobre os gêneros dos livros dessa coleção, que são romance, literatura infantil, literatura fantástica, mistério e Bildungsroman. Agora falando sobre o romance, algumas características desse gênero são: tem uma narrativa longa, escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos. A ambientação temporal. A narrativa deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, objetivo ou subjetivo. A ambientação espacial. Além do tempo, o romance é ambientado em determinado espaço, onde as ações acontecem, enredo ou trama. O romance conta uma história que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos. É o enredo. Muitas vezes a história contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada. A presença de personagens que podem ser planas ou complexas, protagonistas, antagonistas em número variável, mas que se relacionam a partir do trama principal. Gênero é em constante mutação. O romance não é uma forma acabada, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. É um gênero aberto aos mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. Agora falando sobre um pouco sobre a literatura infantil. São de caráter didático, ensinando ao jovem leitor regras da sociedade e ou comportamentos sociais. Possuem mais diálogos e diferentes acontecimentos, com poucas descrições. Crianças são os principais personagens da história. Em geral, possuem um final feliz. Os livros de literatura fantástica. Personagens extraordinários, fatos impossíveis que contrariam os fenômenos naturais, uma mistura de elementos reais com sobrenaturais, deformação da realidade, nonsense, elementos surrealistas, caráter ilógico, valorização do mistério. Como eu mencionei o mistério agora, vamos falar um pouco sobre ele.
As histórias de mistério, em sua maioria, são repletas de crimes e conflitos. A partir disso se desenrola a história por trás dos personagens, com segredos e intrigas. Como resultado, a trama final é revelada aos poucos, e você consegue perceber pistas e suspeitos ao longo da trama. E finalmente vamos falar um pouco sobre Bildungsroman. As histórias do Bildungsroman geralmente exploram temas relacionados à identidade, maioridade, educação, normas e expectativas sociais, e perda e mudança. Esses temas são centrais para a jornada do protagonista em direção à maturidade e à autodescoberta. Os personagens de Coração de Tinta refletem aspectos relevantes da vida real e nos ensinam valiosas missões morais. Meg, ela representa a força e a coragem de enfrentar desafios e defender o poder das histórias. Meg nos inspira a acreditar no poder da imaginação e a lutar pelo que é certo. Mo, como o encantador dos livros, Mo nos mostra a importância de compartilhar a magia da leitura com as gerações futuras. Ele nos lembra que as palavras têm um impacto poderoso e que devemos ser cuidadosos com o poder que elas possuem. Eleanor Lorenzen. Eleanor é uma excêntrica e apaixonada por livros. Ela possui uma grande biblioteca em sua mansão e é uma guardiã do conhecimento. Eleanor oferece refúgio seguro para Meg e sua família, compartilhando seu amor pela literatura e fornecendo um ambiente de aprendizado e proteção. Detemporado, ou Dustfinger. Detemporado é um personagem intrigante que foi originalmente trazido para o mundo real por Mo, durante uma leitura em voz alta. Ele é um malabarista e um artista de fogo que deseja desesperadamente voltar ao seu mundo de origem. Detemporado desenha um papel crucial na trama, trazendo elementos de aventura e lealdade à história. Hessa é a mãe de Meg e esposa de Mo. No início da história, ela desaparece misteriosamente e sua ausência é uma parte significativa da motivação de Mo para lutar contra as consequências do livro. O amor de Mo e Meg por Hessa é um dos fios condutores da narrativa, reforçando o vínculo familiar e a importância do afeto na busca pela verdade. Fenoglio. Fenoglio é o autor de Coração de Tinta dentro do livro, o livro mágico que dá o nome à trilogia. Ele é um personagem curioso e perspicaz, cuja criação literária ganha vida e afeta o mundo real. E Fenoglio desempenha um papel crucial na trama, fornecendo informações e insights valiosos sobre o poder dos livros e a importância da narrativa. Esses personagens adicionais, juntamente com Meg e Mo, contribuem para a riqueza e complexidade do universo de Coração de Tinta. Cada um deles traz suas próprias motivações, desafios e arcos de personagens, enriquecendo a narrativa e explorando temas como lealdade, família, amizade e os perigos do poder descontrolado. Coração de Tinta nos lembra que a literatura tem o poder de nos transportar para mundos mágicos, nos ensinar valores importantes e nos ajudar a entender a nós mesmos e aos outros. A trilogia destaca a importância da imaginação, da ética literária e do amor pelos livros. A trilogia Coração de Tinta é uma das minhas trilogias favoritas, e ela nos encanta com sua mistura da fantasia e realidade, transportando-nos para um universo onde os livros ganham vida. Tanto os livros quanto os filmes nos presenteiam com personagens inesquecíveis e nos convidam a refletir sobre a importância da imaginação, da ética literária e do amor pelos livros. Que as aventuras e as lições de Coração de Tinta continuem a nos inspirar a explorar o poder da leitura e a preservar as histórias que tornam o mundo mais rico e cativante. Esses são os livros que eu mais gostei de ler. Eu li o primeiro livro em um dia só, o segundo e o terceiro eu demorei um pouco mais para ler, mas eu tô muito feliz de conseguir compartilhar com vocês a história dele hoje. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.